Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal A Arte da Comunicação. Aqui falaremos sobre técnicas e maneiras para você se comunicar melhor. Eu sou o Denison de Matos e no episódio de hoje, que é o nosso primeiro episódio, vou falar sobre o que me motivou a seguir neste caminho e o que me trouxe até aqui. Porém, antes disso, inscreva-se no canal, ative o botão do sininho para receber as novidades que virão a seguir, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, comente, enfim, espero estar conectados e ter essa interação com vocês. E a história, ela começa mais ou menos assim. Eu nasci em São Paulo. E muito cedo, quando eu era criança, meus pais se mudaram para Maringá, no Paraná, onde eu vivi praticamente toda a minha infância e a minha adolescência. E desde pequeno eu percebi que tinha uma facilidade para falar. E eu falava muito. Com o passar do tempo, eu percebi também que nem todos tinham essa facilidade. Os meus amigos da escola, por exemplo, eles sofriam quando tinham que apresentar qualquer trabalho para a sala e logo já me escolhiam para fazer isso. E eu fazia com prazer. Porém, à medida que isso foi ficando cada vez mais frequente, eu trocava com os meus amigos o seguinte: eu apresento o trabalho, desde que vocês façam todo o trabalho de pesquisa e o trabalho em si. E essa parceria funcionava perfeitamente. Para mim, era ótimo. Eu venho de uma família de comunicadores. O meu pai, sempre me emociono de uma maneira boa, assim, gostosa, ao falar do meu pai. Meu pai já é falecido, né, há quase 3 anos, e ele foi, durante muitos anos, gerente comercial de uma grande empresa. Ele também foi árbitro de futebol do quadro nacional da CBF. Quando ele parou de apitar, depois que ele parou, durante quase 20 anos ele foi presidente da Liga Desportiva de Futebol Amador de Maringá. E nesta função ele tinha uma coluna no principal jornal da cidade, um programa na rádio diário, e ele também fazia participações em programas de TV, como comentarista de arbitragem. Então, a comunicação já está no meu sangue. Meu pai já faleceu há uns 3 anos, né, como eu já disse, e ele deixou tanto para mim quanto para os meus 2 irmãos mais novos esse legado da comunicação. Muito bem, quando eu completei 18 anos de idade, lá no início da década dos anos 90, no auge da imigração brasileira para o Japão, eu decidi que iria para lá, como Dekaseki. Eu sou a 3ª geração de japoneses, eu sou o Sansei. A minha mãe é a 2ª geração de japoneses, Nisei. E os meus avós nasceram lá no Japão e vieram pequenos, crianças para o Brasil com as suas famílias. E isso me possibilitou essa experiência incrível que foi morar no Japão. Chegando lá, eu trabalhava duro. Eram 10, 12 horas de trabalho por dia. Para quem nunca havia trabalhado, imagine, né? Por pouco tempo depois que eu cheguei lá no Japão, eu procurei uma academia para treinar. Porque aqui no Brasil, antes de eu ir, eu já treinava karatê, estilo Shotokan. Durante muitos anos eu já treinava. E eu fui buscar este aperfeiçoamento, né, nessa arte. Afinal de contas, era o país que criou essa arte marcial, karatê, Shotokan. Eu lembro como se fosse hoje. No primeiro dia que eu fui conhecer a academia de karatê, eu fui junto com um amigo meu que falava melhor o idioma. O sensei logo quis conhecer o karatê do Brasil. Ele estava curioso porque nunca tinha aparecido um imigrante brasileiro lá na academia que já tivesse treinado o karatê aqui no Brasil, né? Então, quando eu saí daqui, eu era faixa marrom. Ele fez alguns testes, alguns exames e logo validou a minha faixa e eu comecei a treinar com eles. Alguns meses depois que eu estava treinando, eu fui convidado a participar de um campeonato numa cidade próxima onde eu morava. Tinha mais de 800 pessoas participando deste campeonato e só eu de brasileiro. Imagina a cena, né? O ginásio estava lotado. E antes mesmo de começar a competição, meu coração já estava quase saindo pela boca. Eu olhava ao redor do ginásio assim e vi uma multidão de pessoas.
A maioria, família dos que estavam ali participando, ou então pessoas que gostavam do esporte. Né? Eu procurava um rosto amigo, familiar, mas não encontrava. Naquele momento era eu com eu mesmo. E para surpresa de muitos que estavam lá, eu fui campeão da minha categoria. Foi um sucesso e uma grande realização. Um brasileiro ganhar um campeonato de karatê na terra onde ele foi criado. Foi fantástico isso. Antes de voltar para o Brasil, eu fiz o exame para a faixa preta e consegui obter o certificado de faixa preta com êxito, né? Quando eu voltei para o Brasil, já faixa preta, eu fiz uma tradução juramentada deste certificado e ele foi reconhecido pela Federação Paranaense de Karatê. Eu treinei mais alguns anos, né, lá em Maringá, na minha cidade natal, e hoje eu não treino mais karatê, eu tenho um outro esporte como hobby agora. Bom, muito bem. Na empresa onde eu trabalhava, uma montadora de câmbios automáticos, a rotina fluía bem. Trabalhava duro, uma semana durante o dia e na outra semana durante a noite, né, nessa troca de turnos. Isso aconteceu por quase 2 anos, era uma rotina pesada e cansativa. Mesmo assim, lá estava eu me envolvendo com novas experiências. Tinha um senhor brasileiro que eu gostava dele, criei uma boa amizade com ele. E ele sempre dava palestras, cursos para os outros brasileiros que trabalhavam lá nessa fábrica que eu trabalhava, né? E ele sempre estava sobrecarregado. E percebendo que eu tinha uma boa comunicação e um bom relacionamento com todos os outros brasileiros que trabalhavam lá, ele me perguntou se eu gostaria de fazer essas palestras e passar as orientações para os demais funcionários da fábrica, os brasileiros, né? E eu, na minha ingenuidade, né, dos 18 anos de idade, achei uma ótima ideia. Por quê? Olha o que eu imaginei. Que eu iria fazer alguns cursos, alguns treinamentos fora da empresa, deixaria o trabalho duro de lado por algum tempo. Lembra o que eu disse, né? A rotina era pesada, a carga horária era intensa, né? Então, muito bem, a ideia foi ótima, mas na prática não foi bem assim que aconteceu. Logo no primeiro curso que eu fiz pela empresa, para minha decepção, o curso foi lá dentro da empresa onde eu trabalhava. Me chamaram uns 5 minutinhos antes de começar o curso, eu saí do meu posto lá de trabalho, lavei a mão correndo e fui para esse curso. E assim que terminou o curso, eu voltei direto para o meu trabalho na linha de produção. E ainda pior, eu tinha que levar o trabalho para casa. Por quê? Preparar esses cursos, ou que eu iria passar para os demais brasileiros, né? Eu tinha que fazer isso em casa. E essa passagem das informações ou dos aprendizados, geralmente era segurança de trabalho, Kaizen, manutenção, enfim. Eram os cursos que eu fiz, a maioria deles na época, né? Essa troca de informação desses cursos acontecia geralmente na troca dos turnos, né? Entre o turno do dia e o turno da noite. Enfim, foi um aprendizado grande e é claro, né? Tiveram alguns cursos também que eu fui para fora da empresa, aí eu ia de motorista, ficava um tempo maior fora daquela rotina, né, do trabalho, mas de qualquer forma foi uma experiência que valeu muito a pena. Uma outra passagem que me deixa também muito orgulhoso e foi uma experiência incrível que eu quero compartilhar com vocês agora foi o seguinte: eu morava numa cidade chamada Fuji-shi, localizada no estado de Shizuoka-ken, aos pés do Monte Fuji. Eu acordava todas as manhãs com aquela maravilhosa vista do Fujisan, que é assim que eles chamam, né, o Monte Fuji. E eu pude ver a maravilha que é todo o ciclo de sua formosa cúpula durante todas as estações do ano. Então, no inverno e no outono, ela ficava coberta com uma espessa camada de neve branca, toda majestosa, ficava a cúpula nessas estações do ano. E na primavera e no verão, ela mostrava mais a sua parte vulcânica, com menos neve, né, mais a parte da montanha em si. Um certo dia, conversando com vários amigos, eu descobri que teria início a temporada de subida ao topo do Monte Fuji, que é o ponto mais alto do Japão. Porque a janela de tempo ela é bem pequena para que possa fazer isso, né? Se não me engano, são 2 meses apenas.
E assim que eu soube disso, eu tomei a decisão que subiria o Monte Fuji. Eu olhava ele de longe, assim, via aquele topo, eu ficava me imaginando lá. E eu tomei essa decisão que foi muito corajosa. Por quê? Precisaria de todo um planejamento para que isso fosse possível, né? Porque a pessoa ela vai até aproximadamente 2.300 metros de carro e a partir daí a caminhada começa de fato, né? São mais 1.400 metros acima, né, a pé, sendo que o topo do Monte Fuji ele fica a 3.776 quilômetros, 3.776 metros, né, acima do nível do mar. Então, junto com alguns amigos, fizemos toda a preparação, planejamento, compramos suprimento, as roupas adequadas para essa empreitada. E, em agosto de 1992, começamos no início da noite e fizemos toda a subida. Foram quase 10 horas de subida e 10 horas depois chegamos antes do nascer do sol, que é um detalhe importante, né? Muitas pessoas fazem dessa forma, né? Sobem de noite para chegar lá em cima do Monte Fuji antes do nascer do sol para ver o nascer do sol por cima das nuvens. É uma experiência incrível. Todo esforço ele é recompensado. Por quê? Tem uma visão maravilhosa, indescritível, inesquecível dessa paisagem, desse acontecimento, né? O nascer do sol por cima das nuvens. Foi muito bom. E para quem acredita, né, naquele ditado que na descida todo santo ajuda, na verdade, para mim a descida foi a pior parte, foi a parte mais difícil. Foi muito mais difícil que a subida, por mais que tenha demorado menos da metade do tempo para que isso acontecesse. Bom, enfim, valeu muito a pena. E antes de deixar esse episódio do Japão, eu quero dizer o seguinte, ó. Durante quase os 2 anos que eu morei lá, eu fui esquiar várias vezes, que é maravilhoso. Fiz turismo por muitas cidades do Japão, turísticas, outras nem tanto turísticas assim. Fui na Tokyo Disney e muitas outras aventuras e lembranças. O Japão é um país belíssimo, que tem uma cultura milenar, uma cultura maravilhosa e que me traz boas recordações. Sempre estará guardado com muito carinho no meu coração. Porém, o mais difícil era a saudade dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, da vida que eu tinha aqui. Pois a comunicação naquela época não era nada fácil. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, Telegram, e-mails. Dá para imaginar esse cenário? Não faz tanto tempo assim. E era difícil essa comunicação. Eu falava com a minha família praticamente 2 vezes por mês e por poucos minutos, pois era muito caro essa ligação, né? E nos dias que eu falava com a minha família, eu ficava muito pensativo, muito triste, eu sentia um vazio dentro de mim. Eu sentia muita falta do abraço, do carinho, porque lá no Japão não é muito comum, né, esse tipo de aproximação. E baseado nisso eu comecei a guardar dinheiro depois de um tempo, né, e preparar a minha volta para casa, a minha volta para o Brasil. Quase 2 anos depois estava eu de volta. Chegando aqui no Brasil, quase 2 anos depois, eu não imaginava como que eu estava com... Eu não imaginava a saudade que eu estava. Né? Voltar para casa é tudo de bom. Né? A comida da minha mãe, os abraços, o carinho, as amizades, enfim, é muito bom. Foram muitas alegrias nesse retorno. E comprar o meu primeiro carro, que foi um carro 0 km, foi assim demais. Foi uma conquista muito boa. Demonstrou que valeu a pena, né, o esforço que eu passei lá durante os anos, esses quase 2 anos que eu fiquei lá. Porém, voltando para cá, eu tinha que decidir, né, o que eu ia fazer da minha vida em relação ao trabalho, profissão, né? Eu tive várias propostas e o que mais me motivou foi ser sócio de uma escola de inglês. E foi ótimo, pois eu tinha tempo flexível e nessa época eu pude começar a faculdade de administração de empresas. Mas estava faltando algo, eu não me sentia feliz. Depois de alguns anos eu fui convidado para assistir uma palestra. E ali eu descobri o que estava faltando. Eu fiquei admirado, eu fiquei assim, muito feliz
em ver o palestrante. A forma dele falar, a gesticulação, o magnetismo que ele tinha com a plateia, a forma que ele passava o seu conhecimento. Eu fiquei encantado. E me lembrei, né, fiz contato novamente, como eu me sentia realizado em fazer aqueles pequenos cursos que eu fazia lá no Japão. Foi aí então que eu decidi me aperfeiçoar em ser um excelente comunicador. Em toda essa trajetória, eu fiz muitos cursos, eu fui melhorando a cada dia. Minha especialidade hoje é a PNL, a Programação Neurolinguística. Um dos cursos de formação que eu fiz na PNL, na Programação Neurolinguística, foi o Trainer Training, ou seja, o treinamento para treinadores. São mais de 100 horas a carga horária e tem como principal objetivo ensinar a se comunicar melhor. Neste treinamento eu pude lapidar e desenvolver melhor a minha comunicação. Eu aprendi técnicas como postura de palco, impostação da voz, gesticulação, a linguagem não verbal, ancoragem de palco, padrões linguísticos importantes da comunicação. Aprendi a fazer um setup de uma apresentação, marcação de tempo e espaço. Aprendi como desenhar um curso, um treinamento e reuniões online, entre muitos outros aprendizados que eu tive através dessa formação. Foi aí, então, que eu decidi, nesse momento, né, que eu conheci, na verdade, a minha mulher, minha esposa. Uma mulher inteligente, de muita visão, porque nós ficamos sócios na empresa antes mesmo de sermos sócios na vida. Ou seja, antes de casarmos, né? Tá vendo como é uma mulher de visão, mulher inteligente? E juntos, há quase 20 anos atrás, nós fundamos o Projeto Despertar. É uma empresa onde eu realizo treinamentos comportamentais há quase 20 anos. Já foram realizadas mais de 350 turmas, só aqui no estado de São Paulo, mais de 15 mil pessoas já foram treinadas. E durante esses anos eu pude acompanhar bem de perto a transformação na vida das pessoas. E através do Projeto Despertar, eu posso cumprir com a minha missão de vida. E a minha missão de vida é despertar o potencial das pessoas. Eu sempre tive vontade de montar um curso online. Porém, o treinamento que nós realizamos não é possível que ele seja online, pois é necessário o contato, a presença física das pessoas. E aí eu fiquei pensando, né, o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas com o meu conhecimento? Fiz algumas pesquisas, consultei algumas pessoas e 99% delas me disseram que o que eu tenho de melhor é a comunicação. Então, através deste curso online de comunicação, é uma forma que eu consigo de continuar com a minha missão de vida, que é ajudar e também poder ajudar as pessoas, né? E assim nasceu um curso online sobre comunicação. Nós falaremos dele em outro momento. Porém, só para já ir adiantando, né, dando spoiler aí um pouco do curso, neste curso eu vou te ensinar técnicas e etiquetas de como se apresentar em reuniões e cursos online, algo muito presente hoje no dia de todas as pessoas, não é? Como fazer lives e vídeos incríveis, a técnica do rapport, como terminar uma apresentação com aplausos. Imagina se você fosse fazer uma apresentação e já tivesse a certeza ou a garantia de que você terminaria ela com aplausos. Bom, não é? Como superar crenças limitantes, né? Linguagem não verbal, como lidar com a timidez, como lidar com a ansiedade, vícios de linguagem, entre muitas outras técnicas sobre comunicação que ajudarão você a se sentir mais seguro e confortável em se comunicar. Bom, muito bem. Eu já ouvi de algumas pessoas que eu nasci com o dom da comunicação. Porém, a comunicação não depende só de ter um dom, ela depende também de talento. E qual é a diferença entre dom e talento? A palavra dom, ela vem do latim, donus, que significa dádiva, presente, é algo inato, que já nasce com a pessoa. Como, por exemplo, uma criança que mostra desde cedo uma afinidade muito grande para tocar um determinado instrumento.
Ou então, uma criança que demonstra uma afinidade muito grande, acima do normal, para um determinado esporte, por exemplo. Enfim, serve para muitas outras áreas, né, da vida, isso que eu estou falando. Já o talento, apesar de ser parecido com o dom, né, na sua definição, ele se diferencia por ser uma habilidade que pode ser desenvolvida, aprendida ou aperfeiçoada. Trata-se de um gosto, uma aptidão, uma predisposição espontânea a algo que atinge a sua plenitude por meio de muita prática, disciplina, conhecimento e perseverança. Então, dessa forma, ser muito bom em algo, como se comunicar, por exemplo, depende só de você. Como já diz o ditado, né? Todo talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Vamos imaginar o seguinte, ó. Tem duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. As duas pessoas recebem uma tarefa, um desafio, por exemplo. A pessoa A, ela tem facilidade para cumprir aquele determinado desafio. E a pessoa B não tem tanta facilidade assim. O que a pessoa B precisa fazer para ter o mesmo resultado que a pessoa A? O quê? O quê? Vamos lá. Se você imaginou isso, você acertou. O que a pessoa B precisa fazer? Necessariamente, a pessoa B precisará se esforçar mais. Precisará ter um esforço maior para ter o mesmo resultado que a pessoa A. Então, se você, por exemplo, não tem o dom da comunicação, acredite nisso. É possível você se tornar um excelente comunicador através do talento. O que eu quero dizer com isso? Através de muito treino, disciplina, dedicação, buscar conhecimentos e técnicas para se comunicar melhor. Se comunicar melhor não é algo que acontece por acaso, tem um caminho a ser percorrido, existem técnicas para que você se comunique melhor. E dessa forma você se tornará um excelente comunicador. Para ilustrar melhor tudo isso que eu estou falando até agora, vamos pegar um exemplo prático, e diria até clássico, não é? Do futebol internacional. Todos conhecem ou já ouviram falar do Messi e do Cristiano Ronaldo, certo? Então, podemos considerar que um tem um dom para o futebol, a genialidade, e o outro extremamente talentoso, disciplinado. Estamos falando aqui dos dois maiores jogadores de futebol da atualidade. Não quero criar polêmicas aqui, não é essa a intenção. Porque tem algumas pessoas que gostam mais do Messi, outros gostam mais do Cristiano Ronaldo. Quem gosta mais do Messi vai defender com unhas e dentes que ele é o melhor do mundo. Que ele é mais genial, que ele tem mais bolas de ouro, que ele é mais novo, que ele carrega a seleção argentina nas costas e blá 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 blá. Por outro lado, quem gosta mais do Cristiano Ronaldo vai dizer que ele é o melhor do mundo. Porque ele faz mais gols, que tem mais liderança perante o seu time, que ele é mais esforçado, que ele é mais alto, que ele não é um jogador de um time só, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Enfim, vou pedir neste momento para você deixar a sua preferência de lado. Não é uma enquete para ver quem é o melhor jogador do mundo neste momento, mas você pode deixar a sua opinião, né, a opinião da sua preferência, de qual você gosta mais e os motivos, enfim, deixa aqui nos comentários. Vamos ao que interessa. O Messi, ele tem o dom para o futebol. Ele faz coisas inimagináveis que só ele faz. Se o Messi ficasse sem treinar por um tempo, provavelmente ele continuaria o mesmo jogador, jogando com maestria. Já o Cristiano Ronaldo é um exemplo de talento, pois ele treina com muita dedicação, disciplina, empenho. É muito comum a gente ouvir dizer que o Cristiano Ronaldo chega bem antes do treino começar e também fica treinando sozinho depois que todos já foram para o vestiário. Então, é um exemplo clássico disso que acabamos de falar. O talento, ele pode se equiparar ao dom.
Claro, né, com muito esforço, disciplina, treinamento. Um exemplo mais próximo da nossa realidade seria assim, ó, imagine o Ronaldinho Gaúcho. Ele tem o dom para o futebol, mas não teve o esforço, né? Ele ficou como um dom desperdiçado. Imagina se ele tivesse o mesmo esforço que o Cristiano Ronaldo tem, por exemplo. Onde ele poderia estar neste momento, não é? Se pensarmos também no nosso galinho de ouro, o Zico, provavelmente não tinha o dom para o futebol, mas era obstinado, era dedicado. E o resultado todos já conhecem, né? Desta dedicação toda que ele tinha quando treinava. A ideia não é ficar defendendo um ou outro, e sim pegar os aprendizados disso tudo. Poderíamos ainda citar um outro exemplo, que esse eu não gostaria de deixar passar, porque para mim eu fico bem feliz, né, em poder compartilhar isso. Nosso tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas ele não tinha um bom desempenho nas pistas quando chovia. Isso lá no início de sua carreira, ainda no kart. Essa situação deixava ele muito frustrado. Foi então que ele decidiu treinar arduamente em condições de chuva. Era só cair uma chuva que lá estava ele com seu kart na pista. E a ponto de se tornar o melhor de todos os tempos nessa condição, ganhando várias e várias corridas embaixo de chuva. Poderia citar vários outros exemplos a respeito disso e em várias outras áreas da vida, mas vamos ficar por aqui. Agora, uma pergunta. Se você tivesse que escolher uma pessoa para trabalhar com você e tivesse a seguinte situação: uma com um dom para fazer uma determinada atividade, mas sem muito esforço, e a outra pessoa extremamente talentosa, esforçada, mas sem o dom para a atividade, qual você escolheria? Deixe também aqui nos comentários. Eu tenho um palpite de qual seria a escolha que a maioria vai fazer, mas deixe os comentários aqui para eu saber, ok? Muito bem. Particularmente, nunca tive essa dificuldade em me comunicar. Claro, não é algo que eu faça assim, facilmente, vai lá e acontece, mas com as técnicas que eu aprendi ao longo do tempo, né, dos cursos que eu fui fazendo, a preparação adequada, hoje eu me sinto muito confortável em praticamente qualquer situação em que eu preciso me apresentar, pois eu tenho a confiança em falar em público, né, em me expressar, em me comunicar, e também tem algumas técnicas que me auxiliam nesse processo aí da comunicação. Porém, por toda essa experiência que eu tenho, dos treinamentos de muitos anos já, tenho presenciado milhares de situações diferentes. Eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade. Por mais que elas saibam o que tem que ser dito, muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, elas simplesmente não conseguem. Elas travam. Já perdi as contas de quantas vezes eu presenciei essa situação. Já ouvi relatos diversos, do tipo assim, ó, me deu branco, ou eu senti muita palpitação. Os mais corajosos diziam o seguinte, ó, eu senti medo de ir lá e falar. Por quê? Tem que ter coragem, né, para reconhecer e assumir esse medo, né? Ou então, eu estava inseguro, eu não me sentia capaz, faltou coragem, tive medo de ser ridicularizado, não gosto de ser avaliado, entre muitas outras situações. Por essa experiência do meu trabalho, eu me sentia na necessidade de ajudar essas pessoas, porque elas me relatavam ainda até perda de oportunidades profissionais. Eu acredito que a comunicação não seja algo assim tão fácil de se fazer, né, de se executar, mas acredite, é possível, tá bom? Afinal de contas, o medo de falar em público está entre um dos grandes medos da humanidade. Segundo muitas pesquisas, comportamento humano, mundo afora, relatam que o medo de falar em público, em algumas culturas, ele vem antes do medo da morte, por exemplo. Podemos falar sobre isso em outro vídeo, é assunto para um vídeo inteiro, né? Então, fica a dica aí, talvez, quem sabe, né, para um próximo vídeo. E por falar nisso, se você tiver alguma sugestão, ou alguma necessidade, ou alguma informação que você gostaria de saber sobre comunicação,
deixe aqui nos comentários. Eu vou me esforçar para que possa atendê-los, tá? Esse canal foi criado para que a gente possa trocar informações a respeito de como melhorar a sua comunicação, né? Os aspectos que fazem a pessoa ter uma comunicação melhor. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, será um grande prazer ler aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? Muito bem, pessoal! Este foi o nosso primeiro vídeo do canal A Arte da Comunicação. E se você gostou, faça o seguinte agora. Mas tem que ser agora, e não deixe para depois não, porque senão você vai esquecer. Faça o seguinte agora, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que ele possa ter mais audiência, deixe o seu comentário, ele é muito importante, como eu já disse, né? Eu espero poder atendê-lo. Ative o sininho para receber as novas informações e aprendizados que virão a seguir. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim. Espero e irei me esforçar para estar bem próximo e conectado com você. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até o próximo vídeo.